Vamos para a redação conversar com o Osmar Garrafa, que traz todas as informações do São Paulo. Boa noite, Garrafa. Conta pra gente quem que é o grande responsável em campo pela boa fase do Tricolor na temporada. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Eu, sem tanta sensibilidade, mas consigo enxergar através dos números que o Brenner realmente é o cara que vem fazendo a diferença, né? O cara que já estava até meio esquecido no São Paulo, o Diniz foi lá, ponto pro Diniz, apostou no garoto. Tem feito a diferença, são 14 gols, já é o artilheiro do São Paulo na temporada, barrando jogadores experientes, badalados, que custaram caro ao São Paulo, como por exemplo o Pablo. Vamos acompanhar um pouquinho da história do Brenner, que é realmente a atração e a importância dele para o jogo de amanhã, que daqui a pouco eu explico contra o Lanús. Michele, é isso aí, o treinador vive de resultados e artilheiro vive de gols, e isso o Brenner não está deixando de fazer. Já são 14. Ele é a esperança do São Paulo amanhã contra o Lanús, onde o São Paulo joga por uma vitória simples, 1-0. O São Paulo avança à próxima fase, Michele. Como é bom, né, Garrafa, Flávio, Celso, quando o time tem um atacante que tem esse caso de amor com o gol, que carisma você do gol. Isso é muito bom. Agora, as mas coisas ninguém não são dava de graça. nada para ele, né? As coisas não são de graça. Quando ele foi para o Fluminense, quem era o técnico lá? Que lá, Diniz. E aí o Diniz não conseguia entender por que o Brenner, que sempre foi um jogador Não de jogava no São Paulo. jogava. Mas E aí sim. eles começaram a conversar. E aí o Diniz começou a conversar com esse menino faz um ano. Ele teve que se acertar como pessoa. Ele é um garoto, ele é um menino, é uma criança praticamente, né? E o Diniz tem conversado muito com ele sobre... ele melhorou o Diniz como ser humano, não que ele fosse uma pessoa ruim, não é isso. Mas se organizar por dentro. Para o trabalho, olha, para o seu trabalho você precisa ter mais solidariedade e tal, e uma série de coisas. Conclusão da história, o garoto ouviu o técnico / psicólogo. E aí ele entrou e fez gol. E aí o gol foi dando moral para ele. Confiança. E hoje ele é absolutamente titular. Era um jogador que estava perdido para o São Paulo e que foi recuperado porque ele tinha talento, óbvio, mas pelas conversas com o psicólogo, o treinador Fernando Diniz. Foram 10 gols do Brenner nos últimos 9 jogos. Nossa, que é muito mostra bom, a capacidade dele de finalização. E se o São Paulo melhorou muito, se deve muito a essa fase do Brenner, porque o São Paulo construía muitas jogadas, mas perdia muitos gols. Luciano O Pablo, Brenner, né? o Pablo que perdeu de gols, né, na temporada é uma coisa absurda. Ele é mais lembrado pelos gols que perdeu do que pelos gols que marcou. Agora é legal que ele está entrando todo jogo, Pablo, Sim, para também ganhar confiança. Você daqui precisa, a pouco ele volta. claro, Né? você precisa de todos os jogadores ali bem e confiantes. Mas o Brenner foi um achado, mais um mérito do Fernando Diniz. Os garotos do São Paulo, ele lançou Brenner, Gabriel Sara, Diego Costa, sabe? Então a gente tem que destacar quando você lança garotos e que dão certo no time. Eu acho que essa temporada é ideal para isso e o São Paulo está se acertando. O São Paulo tem que segurar o Brenner, mas tem garoto que está saindo do São Paulo. É isso, Garrafa? Conta pra gente que história é essa. O Elinho, Michele, o Elinho pode ser emprestado ao Bragantino, já é um namoro antigo e o negócio pode ser concretizado nas próximas horas. Empréstimo até o final de 2021. São Paulo receberia 3 milhões de reais e o valor estipulado ficaria em 25 milhões de reais, com opção de compra nos 60% do valor do direito federativo do atleta. Então, o Elinho, que tem sido pouco aproveitado pelo Diniz, só para que você tenha uma ideia, o último jogo que ele atuou foi na vitória 5-1 do São Paulo contra o Binacional, mas um jogo teoricamente morno já para o São Paulo, um jogo ganho. Ele começou muito bem, não está resolvendo, então o São Paulo entende como há um interesse do Bragantino no empréstimo, ele pode ir até Bragança, amadurecer um pouco e depois retornar, assim como aconteceu com o Brenner, Michele. Isso é bom, então, para o jogador? O que vocês acham? O perfil dele é o perfil que o Bragantino procura, que o Red Bull procura. Jovem, com potencial, alguma coisa não está legal, ele não está entrosado, não está enturmado, a coisa não está virando. Mas se vê essa história de opção de compra, que o Garrafa falou. É isso aí. Opção de compra, você vai exerce e compra. O Red Bull comprou recentemente o Arthur, né? Arthur, o ponta exato. Direito. Eles querem jogadores assim, jogadores Até porque jovens. tem um mercado com o futebol europeu. Isso, se você 3 milhões, se não funcionar, volta para São Paulo. Se funcionar, eles pagam 23 e vendem lá para a Europa por um valor maior. Então, esse é o sistema do Red Bull trabalhar. E de repente num clube empresa, Flávio, sem a cobrança de um clube como o São Paulo, com torcida pulpando, sabe, com todo o respaldo, com toda a estrutura,
eu acho que o Elinho, de repente, pode se reencontrar no Red Bull Bragantino. Eu acredito muito Ele não vai para nisso. qualquer lugar, né? Vai ganhar em dia, tudo bonitinho. Claro. Então tá bom. Eu acho que é, É bom para uma todo mundo. grande oportunidade. É bom para o São Paulo, que gosta de vender valores e precisa de jogadores para fazer caixa. E para o Red Bull Bragantino também tem como estrutura de negócio contratar jovens atletas. Nossa última chamada da equipe de repórteres, Osmar Garrafa, traz agora os detalhes finais da preparação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Lanús na Copa Sul-Americana. Garrafa, é com você. É isso, Michele. Nessa semana, 2 frentes para o São Paulo. Amanhã, Copa Sul-Americana, às 7h15 da noite, Lanús da Argentina no Morumbi, jogo da volta. E no sábado à noite, também no Morumbi, partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Diniz comandou o trabalho pronto hoje pela manhã. E aí, 2 boas notícias, não é? O Hernanes e também o Juan Fran, esses 2 jogadores que estavam no departamento médico, já estão à disposição. É pouco provável que algum deles apareça entre os titulares. O Igor Vinícius, que voltou já no jogo contra o Flamengo, está à disposição, mas é dúvida em reassumir a lateral direita. É muito provável que o Tietê jogue por ali e aí o Diniz vai manter o mesmo time que iniciou a partida contra o Flamengo. Essa é uma tendência. Bom, jogo da ida, só para esclarecer, lá na Argentina o São Paulo acabou perdendo por 3-2, como na Sul-Americana existe o gol qualificado, o gol fora de casa, o São Paulo joga por uma vitória simples, 1-0, o São Paulo avança às quartas de final. O Lanús, que é uma equipe que já não jogava pelo menos há 226 dias, ganhou do São Paulo, tem um atacante quarentão de 40 anos e até a torcida entende que não pode deixar de passar e avançar na Sul-Americana, porque aí o São Paulo fica legal no Brasileiro, bem na Sul-Americana, o Diniz vai ganhando corpo e vai ganhando tranquilidade para realizar o seu trabalho. Para finalizar, um provável São Paulo para amanhã, mantendo o mesmo time contra o Flamengo. O Volpi no gol, o Tietê, o Diego Costa, o Bruno Alves e o Reinaldo pela esquerda. Aí no meio campo tem o Luan, Igor Gomes, o Sara e o Daniel Alves. No ataque, o Luciano e o Brenner. Esse é o provável São Paulo. Amanhã a gente fala mais do tricolor diretamente lá do estádio do Morumbi. Michele. Bom, Garrafa, tem que pôr alguém para marcar esse Sandy, né? Que é esse quarentão aí que marcou o gol. Ai, como você sacaneou. E eu pensando que o Júnior. Ai, meu Deus do céu. Não, olha, como o time do Fernando perdeu por 3-2. Ai, que nome chato. Perdeu por 3-2 lá. Não. Se puser o perdeu Sandy, por vai ter 3-2. invasão no estádio. Não vai ter, vai ser sem público, não. Fala uma coisa. Ele já conhece o time, o adversário muito bem agora, porque jogou. Então, esse jogo, vocês acham que vai ser mais fácil, apesar de ter que ganhar para não ser Eu acho desclassificado? mais difícil. Porque tem que ganhar. Não é nem essa questão. 1-0 tá dentro da competição? Tá, 1-0 tá dentro. Não, 1-0 leva para os pênaltis. Não, é verdade. O São Paulo pode ganhar por 1-0, 2-1. Isso. 3-2 é vai pros pênalti, pênaltis, é isso aí. 4-3 já Aí tá dá fora. Lanús. A questão é que o São Paulo, ele tem apresentado bom futebol, mas ele tem encontrado muitas dificuldades, Flávio, contra times mais fechados. E é como eu imagino que vem o Lanús aqui, fechadinho, 2 linhas de 4, sem dar espaço. E o São Paulo tem problema na criação. Aí eu acho que falta esse tipo de jogador no São Paulo. Poderia ser o Igor Gomes, mas o Igor Gomes não está naquele momento. O jogador da enfiada de bola, da profundidade. Então o São Paulo vai ter que ter muita paciência amanhã. E mais do que isso, além de muita paciência, vai ter que estar com a pontaria afiada. Porque não dá para você vacilar num jogo como esse, né, Flávio? Olha, jogo contra time argentino, portanto um time bem resolvido taticamente. O técnico do Lanús é muito bom, mostrou isso lá. O São Paulo vai ter que abrir o campo, abrir o lado, pelo lado. Esse é um problema antigo do Diniz, da dificuldade do time. O time vai ter posse de bola, vai tocar, vai chegar, mas a tendência dos times, né, até pela maneira que o São Paulo joga, por aproximação, é de afunilar. Se afunilar é complicado. Porque não vai ter espaço. Vai ter que abrir, vai ter que abrir bastante. Como é que o São Paulo funciona normalmente? Ele abre o Reinaldo, o meia fecha, e aí ele tenta abrir do outro lado o jogador que vier pela lateral, e esse jogador avança. O Tietê
Tietê não faz tanto esse trabalho, aí ele tem feito um jogador sempre aberto em velocidade pelo lado. Muitas vezes tem sido o Igor Gomes. Isso é fundamental, tem que jogar pelos lados do campo aberto e tomando muito cuidado, porque o adversário é um adversário esperto, um malandro. E a catimba tem que tomar Copeiro, cuidado. Usa muito isso, né? O Lanús já foi campeão da Copa Sul-Americana. Sim, Isso ele eu não usa sou a e vice da Libertadores. Da Libertadores com o Grêmio. E a vice do- Argentina do- é chato, né, Celso? Não, é difícil. O time argentino não é mole. É encardido. E o passado recente do São Paulo contra o argentino, 3 decisões perdeu as 3. Contra times assim... Foi Defesa e Inferiores. Justiça, Tajeres e União de Santa Fé. União Colón. O Santa Fé eliminou o Atlético. Pois é, quer dizer, Então realmente é complicado. Não é nada Fala de fácil. novo que o São Paulo não passa, porque quando você fala também que o São Paulo não vai conseguir, o São Paulo consegue. Quem sabe, né? Tomara. Eu não me incomodaria nem um pouco. Mas realmente não vão achando. Não vai ser fácil. O jogo contra o Flamengo já acabou. Agora, O jogo contra o Flamengo já acabou. E o Oba-Oba também. Agora, eu só... E vai ser assim, eu não duvido. Diniz... Aliás, os críticos ficaram meio caladinhos diante do Flamengo. Agora, se for eliminado pelo Lanús... Volta tudo de novo? aí vai começar de novo, não serve pro São Paulo, não é técnico pro São Paulo. Acho que a não, defesa acho que ele tá com ruim, respaldo agora. Não tá, não. Tá nada. O pessoal fica babando. a mesma, né, a mesma O Diniz, ladainha. ele é amado ou odiado, sei lá por quê. Exato. Talvez porque... Aliás, o Osmar Garrafa não dá tempo de pôr ele aí, né? Eu não- Porque ele sempre detona o Fernando Diniz aqui. E aí ele tinha que falar, né, desse jogo. E eu não consigo entender essa... Eu diria até perseguição ao Fernando Diniz, como se fosse um perseguição. crime Mas jogar é simples, bonito. simples tinha que isso. entrar pra falar isso. Quando você cria alguma coisa diferente, as pessoas não têm capacidade de acompanhar, o que é mais fácil? Tentar destruir. É simples. Não, o Osmar Garrafa não faz isso. Não, Sabe? não é uma garrafa, não. Pelo amor de Deus, tô Não, é falando porque eu sério. falei.